Fala Caião, fala Braulio, fala galera do Papo de Graça. Tô aqui com meu amigo Rosenberg, batendo um papo com ele, aconselhando, ajudando. E Caio, eu convidei ele para participar do Papo de Graça porque eu sei que você tem um conselho muito abençoador, porque o Rosenberg tá passando uma fase difícil no seu relacionamento conjugal e a gente tem lutado junto, trabalhado, e ele tá vivendo uma fase assim, um hiato, que ele não sabe como lidar. Ele vai contar um pouquinho da história e vai pedir um conselho para você aí no Drop. Então, meu nome é Rosenberg, muito obrigado por estar me ajudando, tá? Pedi ao pastor Pablo essa grande ajuda e ele lembrou do Senhor, como sempre. Eu conheci, há 5 anos atrás, uma jovem, né, que eu casei com ela, juntei. Ela é mãe de 4 filhos, o primeiro de um relacionamento e outros 3 filhos de um outro relacionamento. E eu saí de um casamento e conheci a Érica, a minha atual companheira. Nós hoje temos um filho e estamos vivendo uma crise no casamento. Ela tem um perfil de não ser muito para a família, mais para o trabalho, muito ligado a isso. E eu tenho um perfil de ser mais família, e essa explosão de divergência, a gente começa a viver em crise, porque eu sinto falta da minha esposa em casa, eu sinto falta de uma mulher em casa, de uma atenção, e ela fica muito ligada ao trabalho. Isso me traz sofrimento ao casamento. Eu gostaria muito que ela fosse mais família, fosse muito mais, mas eu não consigo mudar ela, eu tento. Eu já tentei conversar, já tentei fazer de tudo e não consigo. Eu venho pedindo ajuda ao pastor Pablo e agora eu tô apelando a você. E ela tem alguma crítica em relação à sua vida, Rosemary? Como é que... conta um pouquinho mais, para o Caio entender um pouco melhor essa situação que você está vivendo. Então, ela critica muito. Ela diz que eu sou uma pessoa egoísta no casamento. Ela diz que eu tinha que ser mais presente financeiramente, né? Eu não sou tão bom quanto ela no financeiro. E ela critica nessa parte. E nesse momento, qual é a decisão que você pensa em tomar e o que ela pensa em tomar? A gente está à beira de separação, de nos separar. Ela, por fim, ela viaja, ela simplesmente está em casa, tem que fazer compra. Isso me deixa louco, me deixa muito atribulado, porque eu gosto de ser organizado, saber, porque ela tem as crianças, larga tudo e vai. E eu preciso ter essa organização, eu tenho faculdade, tenho a vida, tenho trabalho, e eu paro sempre tudo, abro mão para ficar. E ultimamente eu não tenho feito isso, e ela tem ficado com raiva, porque não estou abrindo mão de ficar com os filhos dela para poder viajar. Eu gostaria de ser mais cronometrado, mais buscasse a ela, para que eu pudesse me organizar. Eu não consigo me organizar. Tá aí, Caião, um pouquinho da história do Rosenberg. Tenho certeza aqui que nós vamos ajudá-lo nessa crise que ele está vivendo, orar por ele. Obrigado, um beijo grande, conto com você e, como sempre, até a próxima! Rosenberg, meu irmão, se eu entendi, a sua esposa já tinha 4 filhos e vocês tiveram um juntos, então são 5. São 5. E o que você disse, a gente só está vivendo juntos, meu Deus, quem faz um filho juntos não está só vivendo juntos, já casou. Agora, o desnível de interesses, de objetivos, de propósitos, de visão, percepção, olhar da vida entre vocês dois é muito diferente, é muito desnivelado. E aí fica difícil, como diz o profeta Amós, no capítulo 3, se não houver acordo, como andarão 2 juntos? Sem acordo não dá, não tem a menor condição. Você lembra das imagens dos gêmeos chifópagos que nascem colados, compartilham uma parte do corpo, às vezes vinculados pelo crânio, outras vezes vinculados pelo estômago,
pelo aparelho digestivo. Um, às vezes, sai do tronco do outro. E entre eles tem que haver um acordo absoluto, senão eles... Imagina o que é brigar contra alguém em relação a quem você está ligado de maneira visceral. É muito horrível, insuportável, uma condição em que aqueles que se tornaram um só corpo, que compartilham uma só vida, existem um contra o outro, é como dois chifópagos que se odeiam, ou que se criticam o dia inteiro, que se detestam, que não se aceitam em plenitude. Um querendo mudar o outro, quando na realidade um tem que aprender o outro. O amor não tenta mudar o outro, o amor aprende o outro. O amor também tem a escolha de amar o outro sem ficar com o outro naquela relação. Mas se decide ficar, tem que amar. E tem que ser mútuo, senão apenas um paga um preço muito grande. E começam as transferências, como você mesmo expressou. Você tem essa opinião inicial sobre ela. Aí o Pablo perguntou, e o que é que ela diz de você? Senão eu não ficaria nem sabendo. Da parte mais importante, que é como ela te julga. Ela te vê como um indivíduo inferior a ela, que ganha menos do que ela, que ganha menos do que os homens que ela conhece ou sonha. Se você tivesse me dito quem são os pais dos 4 filhos delas, ou quem foi o pai, podem ter sido filhos de um homem só, podem ter sido filhos de mais de um homem. São de dois homens. Ela teve um com o primeiro e 3 com o segundo e agora um com ele. Pois é, então ela tem referências comparativas. Trabalha fora, como ele disse, ela é fervorosa, workaholic, nessa tenacidade profissional e quer crescer e tudo mais. Cobra dele isso, convive com gente, ela deve ter relacionamentos e amizades com pessoas que têm mais ou menos a mesma objetividade. E ela está olhando para o marido e vendo apamonhar-se. 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 O apamonhamento do marido. O apamonhamento. Exatamente. Do marido. Então você... Ela olha e diz, meu Deus, olha a pamonha. Olha a pamonha. Falando um português bem simples. Aí fica muito difícil quando a mulher não admira o marido. E eu não conheço receita para mudar isso. Não conheço. É uma impotência total. Eu, pelo menos minha de dizer para alguém como é que ele faz para mudar a mulher. Para a mulher apreciá-lo. Você tem que mudar a si mesmo se você quiser impressionar essa mulher. Agora, eu teria muita dificuldade de ter que viver com alguém em relação a quem, para eu viver bem no casamento, eu tivesse que impressioná-la. Já pensou se eu tivesse que impressionar a Adriana com dinheiro? Com quanto eu ganho? Com referências cada vez maiores? Objetivando isto? Nós teríamos nos separado no início, porque ela só teve perrengue comigo. E é uma chatice fazer isso. Pelo amor de Deus, é um horror. É horrível. Tem gente que suporta essa relação contratada. A relação perde a naturalidade. Fica uma relação de contrato. E aí de prestador de serviço. Não é? É uma relação de vira prestação do cara. Tipo. Tá ali, eu vou agradar a minha mulher, e a mulher querendo agradar o cara. Nessa perspectiva ruim, não é agradar na boa intenção de fazer melhor, de fazer mais fácil, de tornar a vida mais leve, não é no mais agradável, né? Não. É na obrigação performática e um horror. Ninguém está casado quando a conjugalidade existe assim. Não houve o vínculo. Não há carinho, reverência, não há respeito. Ou você enganou-a muito bem quando a conheceu, ou ela estava extremamente carente, necessitada de ajuda, de companhia e te acolheu. A tua presença deu uma aliviada, ela pôde se desenvolver, vocês chegaram a ter um filho juntos e ela prosseguiu
A criança está contigo, você é o cuidador, e ela cobra de você performances, alcances, objetivos. E aí fica muito desagradável, fica ruim demais. Eu não vejo muito futuro para vocês se vocês continuarem a viver assim. E não tenho nenhuma receita para dar, como Paulo também não teve, para o chamado jugo desigual. Lá no caso, pega aí no portal, jugo desigual, no caso aludido por Paulo, quando a expressão foi cunhada, tinha a ver com o jugo desigual com os incrédulos. Aí no meu portal é jugo desigual de todo tipo. Eu e a minha namorada vivemos num jugo desigual. Será que vai dar certo? Adivinha a minha resposta. Você se apaixonou, mas em um jugo desigual? E aí por aí vai, o que mais? Eu não estou chegando direito. Jugo desigual, pagão por pagão, nas igrejas está pagando mais. Pagando mais. Pretendo o quê? Contratar? Não, um pedreiro que é adepto do candomblé. É jugo desigual já para outras áreas profissionais. Embaixo tem uma lá, sou crente separado. Estou gostando de uma mulher católica, estarei em jugo desigual? Isso aí ainda é coisa de crente. Coisa de crente. Agora, eu falo, por exemplo, de jugo desigual mental, intelectual, mas tem uma propósitos, objetivos, o quê? Me conte sobre o jugo desigual entre você e seu cônjuge. Já é uma coisa mais voltada para o casamento. Aí, isso. E mais ampla, não é vinculada a essa coisa de crente e incrédulo, porque incrédulo sim, é o cara que não ama, que não vive em favor do bem. Esse é um incrédulo, ele pode até ser crente, pastor e padre, mas é um incrédulo. Não crê no amor é incrédulo. Não crê na bondade é um incrédulo. Não tem nada a ver com frequenta um lugar ou outro, é o cara que não tem o olhar, não tem a interpretação do evangelho para a vida. Esse é um incrédulo. E não interessa quem ele seja, de onde ele venha, esse é o incrédulo. Agora, o jugo desigual alcança a gente em áreas e níveis diferentes da vida. Como no seu caso. Ela tem um olhar diferente do significado da família, do que seja marido, do que seja provimento, do que seja tudo. Ela tem um olhar extremamente materialista, aparentemente. E você, com seu turno, tem que se enxergar, talvez você seja apamonhado. Apamonhado. Mesmo, independentemente dela, não estou nem dizendo por causa dela, examine seu coração e seja honesto. Você disse, eu não consigo me organizar, você tem que aprender a se organizar. Não dá para passar pela vida dizendo, não, eu não deu certo na existência porque eu não consigo me organizar. Depois do Excel, fica difícil para você falar isso. Depois de calendário no celular, para marcar, fica difícil. Bloco de notas. Bloco de notas para você escrever. O meu é até com caneta que eu escrevo, é o Notes, aí vou lá e escrevo. Sim. Fica difícil. Depois da informática em geral. Complicou a vida de quem tinha esse argumento. Então, por favor, tá pare com isso, se organize. Sim. O casamento já era. Não estou dizendo que você tem que fazer isso por causa dela, como eu disse. Faça isso por sua causa. Agora, eu suspeitaria muito da possibilidade de um bom sucesso para o seu relacionamento se os valores continuarem a ser tão desencontrados como esse. Aí no portal você pode escrever: Caio, o que eu faço para mudar a minha mulher? E aí, olha lá, ó. 332, o que eu faço para mudar a minha mulher. Entra aí e veja isso. O que mais que você está falando, Paulinho? Eu pesquisei outras coisas. Eu coloquei crise no casamento, 134. Minha mulher tem mais dinheiro que eu. Quanto? 250. Minha mulher tem mais dinheiro que eu? Tem 250 mulheres com mais dinheiro que eu aqui no caifá.net. Dá uma entrada lá. Agora, tem uma piadinha que eu peço permissão para soltar aqui agora. Manda, Caio. Só que eu não resisto. Vovó, me explica os tipos de sexos que existem, que a senhora é bem experiente. Ô, minha filha, tem um sexo gostoso, que é quando o homem te dá 5.000 por mês e te leva pra fazer compras.
Tem também o sexo super gostoso, que é quando o homem te dá 10 mil, te leva para conhecer vários lugares e depois fazem sexo. Ó vó, e o amor? Amor, minha neta, é uma palavra que o homem pobre inventou para te comer de graça. Ai, meu amigo, sem amor e sem dinheiro, aí fica difícil. É isso aí, cara. É a vovozinha que diz. Beijo. Meu Deus do céu. Deus abençoe. É o drop. É o drop. É isso.